extensão nos mais variados setores tem promovido uma revolução na forma como as pessoas consomem e produzem dados. Os dados produzidos são provenientes de mais diversas fontes de dados de redes, bancos de dados, internet e smartphones que possuem diferentes formatos, podendo ser estruturados ou não estruturados. Pesquisa de 2014 pela imprensa Consultoria Tecnologia IDC, que aponta o universo digital que deverá crescer 40% ao ano na próxima década, gerando volume expressivo de dados. IDIC. Também o segundo IDIC é um aumento do universo digital, representaria em 2022 cerca de 40 zettabytes de dados. Tal crescimento, tal acréscimo significativo advém principalmente do aumento do uso das tecnologias da informação e da comunicação pelos diferentes setores de sociedade. Nesse contexto surge o termo Big Data, o objetivo de caracterizar o aumento expressivo do volume de informação, apesar que não exigir a definição clara. Vários autores têm contribuído para tal. Dubin afirma que o termo é utilizado para descrever extensos volumes de dados que possuem diferentes formatos e que são manipulados de alta velocidade. Enfatiza que o termo Big Data apresenta grandes volumes de dados que excedem as capacidades do processamento dos sistemas convencionais de bancos de dados. Para Gamer, extensos volumes de dados na alta velocidade de dados de diferentes fontes de formatos exigem novas formas e processos. O Alto Fan Biff salienta que o conceito de Big Data, recebendo a atenção de pesquisadores tanto na parte de academia quanto na indústria, apresenta desafios e, devido à natureza dos dados evolutivos volumosa. Em virtude desta natureza, é necessário incluir novas maneiras advindas da tecnologia para analisar e tratar os processos de dados. Isso ocorre não somente na conta de volume da velocidade de produção devido aos formatos e esquemas distintos de dados. Para a empresa SA, o termo descreve imenso volume de dados estruturados e não estruturados que impactam nos negócios no dia a dia e na organização. Contudo, não somente nos casos envolvendo o mundo de negócios da Big Data que está inserido. O conceito de grande volume de dados, a evolução da internet e as coisas, não tem problema, passam a desempenhar um papel cada vez mais relevante na viabilidade de diversas iniciativas voltadas, por um exemplo, para as cidades e ambientes inteligentes. Isso se torna possível a partir da integração dos setores em sem fio no ambiente realizados para redes de serviços. A combinação do TOI e Big Data apresenta desafios, mas também oportunidades de oferta de serviços que agregam o valor das organizações de usuários. Os desafios concentram principalmente os problemas relacionados aos negócios e tecnologias a um diferente ambiente inteligente. E pode citar, em outros exemplos, consolos e rondos, em inglês language rondos, que anualmente é capaz de gerar uma quantia próxima de 30 terabytes de dados, ou radiotelescópio Australia Square Kilometer Reporter, em inglês, que transmite a quantidade em 2 gigabytes de dados por segundo, ainda o segundo da empresa, quintilhões de bytes de dados que são criados todos os dias através das novas variadas e-mails, por exemplo, de sensores usados para obter informações climáticas, entre outros. Apesar do poder de computacional dos processadores ter crescido nas últimas décadas, conforme as perspectivas de Murray, o desempenho de sistemas de armazenamento não foi capaz de acompanhar tal evolução. Como a base nessa discrepância nos pontos principais e conceito de Big Data, acredita-se que a infraestrutura é capaz, escalável e parcela. Ramsey ressalta no modelo de programação para o processamento de grandes conjuntos dos dados e com algoritmos paralelos que podem ser usados antes dos dados para a obtenção de um valor sobre os dados armazenados, tendo como objetivo aumentar a capacidade de obter análise de grandes volumes de dados. É necessário o uso de métodos de análise adequados, sendo a técnica de clustering um dos mais usados, além de métodos de clustering
Também foram frameworks para lidar com o contexto atual de grandes volumes de dados, entre elas o Apache Spark. Porém, a busca das informações por meio de grandes quantidades dos dados difíceis de ser realizada nos sistemas geracionados de bancos de dados atuais devido a entradas e saídas de dados de disco rígido e servidores a demora ao acesso a dispositivos de armazenamento e serviços de aplicação, com o objetivo de facilitar a busca de informações considerando extensos volumes que surgem na tecnologia, permitindo carregar e executar todos os dados de memória, reduzindo o tempo de recuperação por determinada informação. De maneira geral, o investimento nesta tecnologia vem se tornando variável e a queda dos custos das memórias do computador e passa a ser uma alternativa capaz de lidar adequadamente com o crescimento de volumes de dados. A problemática: o banco de dados são definidos como coleções de dados. O sistema controlado de dados, de transições e problemas de qualquer outro aspecto do banco de dados é denominado de sistema de gerenciamento de bancos. Entre a SNGN e o modelo relacionado amplamente utilizado em gerenciamento de operações transacionais ou nas diversas aplicações ao longo dos anos, e sua arquitetura de evoluído e proporcionando diversas ferramentas que facilitam o suporte de desenvolvimento das mais variáveis aplicações, o armazenamento de dados do SGBDs relacionados e realizados a um disco físico do formato de bloco. Esses blocos são unidades de transferência de dados de disco para disco, contendo vários itens de dados, com aumento significativo de quantidade de dados gerados com os usos das tecnologias de informação da comunicação, pelos diferentes dados relacionados atuais que estão mostrando incapazes de acompanhar essa tendência, pois o volume de dados excede a capacidade de processamento de sistemas convencionais do banco de dados, mesmo que o aumento da velocidade dos dispositivos de armazenamento do processo de salvamento e recuperação de dados desperdício com o tempo médio do acesso de 8, metros por segundo, e isso não necessariamente na forma, novas formas de realização do procedimento dos dados, na busca por tecnologias capazes de armazenar, analisar e gerenciar grandes volumes de dados que surgem nos bancos de dados baseados em memória. Os bancos de dados em memória objetivo e proporcionam velocidade, flexibilidade, volume e disponibilidade. De tecnologia de memória concretiza-se para um conjunto de aplicações organizacionais capazes de impactar tanto os termos de funcionalidade quanto a redução de custos, principalmente devido ao aumento do desempenho. Sendo assim, tende-se as seguintes perguntas: pesquisas de banco de dados relacionados à memória são capazes de superar bancos de dados relacionados às tradicionais, considerando cenários que envolvam a leitura da escrita por muitos dados. Objetivo geral: este trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo comparativo entre os bancos de dados relacionados tradicionais em memória, considerando aspectos gerais de desempenho. Os objetivos específicos com a finalidade atingidos para o objeto geral têm de ser os seguintes objetivos: realizar um levantamento bibliográfico do trabalho relacionado à área do banco de dados tradicionais em memória, pesquisar o SBGDs capazes de promover suporte de abordagem para a memória, desenvolver e utilizar um sistema capaz de realizar carga de uma grande quantidade de dados utilizados para abordagem tradicional e, e a em memória e a em memória, analisar e discutir recursos obtidos, justificativa. O objetivo crescente dos dados devido aos avanços da tecnologia da informação e comunicação que tange a capacidade de processamento, armazenamento e transmissão de dados que impõe novos desafios. Então, e aponta que os crescimentos do volume de dados e alguns desafios se tornam evidentes, tais como melhorar a eficiência, o acesso de grandes volumes de dados, facilitar a manipulação de grandes conjuntos de dados, flexibilidade o atual estrutura baseada em modelos de dados, metadados utilizados pelos bancos relacionais. Neste cenário, na área da Big Data vem se consolidando como uma base de desenvolvimento de novas tecnologias capazes de manipular grandes conjuntos de dados, visando promover subsídios para a tomada de decisão da área da Big Data que tem atraído a atenção da academia e da indústria, do governo ao redor do mundo.
Neste cenário, vem se desenvolvendo a computação e a memória, sendo bancos de dados da memória um elemento importante desta infraestrutura computacional. Com isso, os bancos de dados em memória desempenham um papel importante com a computação em tempo real por meio de agregação de um valor de negócios, uma vez que está na tecnologia viabilização de diminuição de custos e reduzir novas possibilidades de trabalhar com os dados, tornar-se, portanto, plataformas capazes de lidar de grandes volumes de dados de memória, utilizando o conceito da computação distribuída por um grande grid e de modo de facilitar o desenvolvimento de soluções escaláveis aptas a manipularem o crescimento de volume de complexidade de dados. A metodologia de desenvolvimento desse trabalho está dividida em quatro etapas. A primeira etapa estabelecer uma base de estudo referencial teórico literário sobre os bancos de dados, tendo como foco principal bancos relacionados à memória. A segunda etapa, projetar um modelo que possa ser utilizado por um banco de dados relacionados à memória, visando a análise de desempenho de duas classes da SGBDs. Terceira etapa, desenvolver um protótipo ou utilizar um sistema que realize a carga de dados nos bancos de dados escolhidos, criando subsídios para a área de um cenário. Etapa 4. Realizar estudos comparativos do desenvolvimento em operações de escrita e leitura dos modelos de bancos utilizados neste trabalho. Organização do texto. Este trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo é realizada uma breve contextualização do trabalho, a apresentação e a problemática dos objetivos em geral e aspectos. O segundo capítulo é dividido em duas partes, e a primeira parte é realizada para o detalhamento dos bancos de dados relacionados que estão amplamente utilizados nas aplicações comerciais e de cunho geral, já que o enfoque da segunda parte é voltado para os bancos de dados em memória, visando superar as limitações, principalmente no que se refere ao desempenho de consultas. O terceiro capítulo apresenta um cenário desenvolvido e utilizado para este trabalho, bem como um estudo comparativo realizado visando responder à pergunta de pesquisas deste trabalho. Por fim, o quarto capítulo contém considerações finais e perspectivas de trabalhos futuros. Banco de dados. Neste capítulo será realizada uma explanação sobre a área de pesquisa do trabalho, contextualizar-se a evolução histórica desenvolvendo a área do banco de dados. Neste uso vem um cartão de crédito, introdução a banco de dados. Ao fazer o uso de um cartão de crédito ou gerar transições de online de qualquer tipo, com a comparação de web shops ou até mesmo para simples fatos de acessar determinado site, ocorre uma interação com algum banco de dados. A tecnologia do banco de dados, a partir de 1970, acabou se tornando uma base de criação, muitas vezes, de aplicações, tanto nas agências governamentais como na indústria em geral. Isso foi alcançado porque foi a tecnologia que permitiu os usuários criassem aplicações online e desktop de uma maneira mais rápida, com a melhor relação entre o custo e o benefício. Entretanto, qualquer tecnologia, com o passar dos anos, ela evolui e hoje existem diversos modelos de uso, como por exemplo o relacional, ou modelo de banco de dados relacional é a coleção de múltiplos conjuntos de dados organizados em tabelas, linhas e colunas, possuindo relações bem definidas entre as mesmas. A linguagem SQL, Scripture Query Language, é usada para oferecer a interface facilitada da interação com o banco. Em memória é um modelo de banco de dados, a memória que é um sistema de gerenciamento de banco de dados, no que no contrário dos modelos convencionais utilizam a memória secundária do sistema, e esses utilizam memória principalmente para armazenar os dados. Sendo assim, esse tipo de modelo é usado principalmente nas aplicações onde o tempo de resposta é um fator crucial. Orientador de documentos. No modelo do banco de dados orientados, os documentos da informação são armazenados de formato chave de valor de arquivos SJSON ou similares. Todos os documentos têm uma chave única que serve como meio de identificá-lo por toda a base de dados. Orientando os objetos, o modelo de um sistema de gerenciamento de banco de dados suporta a modelagem e a criação de dados como modelos, esses podem ser referenciados de maneira similar o que ocorre com objetos usados na programação orientada aos objetos de Kim.
nas próximas sessões, sendo apresentadas nas tecnologias de banco de dados relacionados aos bancos de dados em memória, o foco deste banco de dados relacional, a história do surgimento do sistema de gerenciamento de banco de dados relacionais, segundo Warren e Chamblee, pode ser considerado uma das mais bem-sucedidas em impacto direto da vida das pessoas. Isso só aconteceu graças ao trabalho de Edgar Frank Cody no começo dos anos 70, quando passou a fazer parte do laboratório de pesquisa da IBM em São José. Entretanto, Dower diz que antes da existência desse modelo da IBM, já trabalhava com um modelo de sistemas de gerenciamento de banco de dados, parecido no que mais limitado chamado de Terminal Business System, contidas de métodos de acesso que poderia ser passado tanto para a sequência como pelo uso de um par de chave de valores através de ponteiros. Esses modelos forneciam alguns programas utilitários do uso geral, escritos em linguagens próprias da TBS para a manutenção e a geração de relatórios. O utilitário de manutenção permitia parte que usuários a adição e alteração e exclusão de registros de arquivos. Já na geração de relatórios, como o nome já diz, permite a geração do relatório a partir de determinado arquivo, com a opção de escolha de registros a serem apresentados e cálculos a serem feitos como totais, subtotais e outros itens. Entretanto, diferenciava esse modelo que seria criado e eram as suas limitações. Somente um arquivo poderia ser acessado por vez. Os registros no arquivo tinham que estar todos no mesmo formato. E esses registros poderiam apontar para outros registros, nem mesmo em registros contidos no mesmo arquivo. No início dos anos 70, enquanto Cody trabalhava no laboratório de pesquisa IBM em São José, escreveu o artigo que propunha um foco para o modo e como a informação era armazenada em computadores chamados de Relation Model Data for Lange Series Databanks, o qual foi batizado como modelo de dados relacional por ter sido baseado em teoria matemática das relações. Também descreveu as chamadas formas formais, que teriam como objetivo eliminar a redundância e evitar as inconsistências do conteúdo armazenado no banco de dados. Contudo, de acordo com Warren Chamblee, houve uma memória em torno de 10 anos para que houvesse uma aceitação em larga escala dos sistemas comerciais de banco de dados. A ideia principal do modelo relacional projetado por Code foi baseada em chamado de princípio de informação, no qual diz que toda a informação é contida no banco de dados e deve ser representada em única e somente uma única vez através de valores contidos em colunas dentro de linhas e tabelas. A implementação dessa ideia acabou tornando-se possível aumento da produtividade de programadores, pois abstrair algumas estruturas físicas de dados como índice e conteúdo, a criação de ponteiros e outras estruturas necessárias para a obtenção de um melhor desempenho. O programador passava então a necessitar de um modelo de dados composto de valores em tabelas. O modelo relacional, o conceito modelo relacional foi criado por Edgar Frank Cody em 1970 e sendo descrito como artigo relacional de modelo de datas em Langer Shared Databanks, usando como base o conceito de relações matemáticas da lógica da teoria de conjuntos, que pode ser considerado o sucessor de modelos hierárquico. Segundo Troll e Tran, o modelo racional fornece uma separação clara entre a representação física e lógica da informação representada, como os dados sendo projetados com uma tabela ficando a cargo do sistema de gerenciamento de dados para determinar uma maneira de como armazenar as informações, para suportar um modelo relacional de outros elementos que tornassem importantes, entre eles o esquema de controle de transição de normalização de dados e de linguagem de definição de consulta de dados. Transformações de banco de dados. O gerenciamento de dados do papel é crítico para qualquer organização através da utilização do SGBD. É possível obter um ambiente propício para armazenamento e recuperação de dados de uma maneira eficiente e econômica.
Ainda segundo o Sumari, e dentro desses ambientes é possível um usuário que faça um conjunto de instruções de leitura e escrita de bancos de dados, nos quais são denominados de transições. E é necessário que o SGBD garanta a execução de maneira adequada e determinada para a transição, ou seja, deve ser efetuada de maneira completa ou caso que aconteça alguns problemas que nenhuma parte dela deve ser aceita. Segundo Steve Silverchess e Sumari, para a integridade dos dados que garanta a necessidade e as transições que mantenham a propriedade dos conhecidos como ACD. A atomicidade todas e nenhuma operações contidas em uma transição são refletidas corretamente aos bancos de dados. Consciência. A execução de uma transição de maneira isolada, sem interferência de outra transição, mantém a consciência do banco de dados. O isolamento, ainda que seja possível várias transições que executem de maneira simultânea duas transições quaisquer T e T são conhecidas e o que cada um estará processando. Durabilidade. Após o término de uma transição de sucesso, todas as informações modificadoras por essa devem ser presididas para o banco de dados. Normatização. Normatização é um processo de reorganização de dados que tem como objetivo a eliminação e a redundância que possam existir e fazer com que os dados tenham relação e sejam armazenados em um conjunto de um processo realizado através de chamadas de formas normais, que podem ser divididas em diversos casos, sendo a primeira, a segunda e a terceira forma normais e principais. Formas não normais, onde uma tabela que está na forma não normal ou normatizada quando está na primeira e na segunda e na terceira forma. Isso significa que a mesma possui menos de dois volumes numa mesma linha em uma mesma coluna. E são também chamadas de tabelas e alinhadas do campo multivalorizados. A tabela também apresenta exemplos de coluna MP que pode ser subdividida em tabelas e nesse sentido diz na coluna que possui uma tabela alinhada ou que está não concretizada a conter somente os valores atômicos. A primeira forma da I1FN para que atinja a forma normal deve-se garantir a todos os domínios básicos que contenham somente valores atômicos, que não pode haver grupos repetidos, tampouco deve existir tabelas alinhadas. O processo adjetivo e cria a nova relação interligada de uma chave primária do campo único e responsável por identificar a tabela estrangeira de referência de uma chave primária ou tabela. Dessa forma, as tabelas 2 e 3 são resultados de aplicações da 1NF da tabela não normatizada, como pode ser observado na tabela de relacionamento do projeto empregado, que possui uma ligação para a tabela de projetos. A segunda forma, além da tabela, encontra-se na primeira forma, que é preciso garantir não existem dependências espaciais, ou seja, cada coluna de chave depende da parte da chave primária e cada que existam valores repetidos dos valores de registros devem ser transferidos para uma chave de tabela, sendo vinculados por uma chave estrangeira. Considerando a tabela de relacionamento, nota-se que a primeira possui campos de forma cat-sat que concretizam como informações referentes somente ao empresado. Nesse sentido, ao se aplicar NF2 nas colunas independente da parte das chaves e colunas das chaves primárias que promove dependência parcial são as transformações de uma nova tabela, tabela de relacionamento, colunas que promovem dependência parcial e, neste caso, colunas que estão transferidas de chaves estrangeiras, criando relacionamento entre as tabelas. Nova tabela de relação do projeto empregado. A terceira forma da NF3 para a tabela para que seja consolidada a terceira forma formal obrigatoriamente está a segunda forma. O processo de transformação da NF2 para NF3 indica todas as colunas dependentes indiretamente da chave primária, tabela que deixam ser movidas para uma nova tabela removida. Exemplo disso é o salto que dependente indiretamente da coluna épica através da coluna, ou seja, no que se diz a dependência transitiva, e nesta situação é gerada uma nova tabela para a coluna transitiva e outras colunas dela dependente indiretamente produzindo a tabela de categoria.
A tabela de empregado gerada e mantém a coluna referente à chave primária da tabela categoria. SQL, segundo Hesbarald-Wilde, um dos fatores que formam responsável para alavancar os bancos de dados relacionados no patamar de sucesso alcançando que foi a criação da linguagem SQL. O motivo pela qual a SQL tem sido ampliamente estabelecida como padrão e era um fato de facilitar a imigração entre as diferentes estruturas relacionadas. Em um primeiro momento, a SQL era chamado de SQL Scripture English Query Language, tendo desenvolvida para funcionar na interface do banco de dados relacional expressionando chamado de System IBM. SQL é uma abreviação de Scripture Query Language, linguagem, consulta e estrutura. A linguagem SQL possui grupos principais de instruções que podem ser classificados como DDE, Data Definition Language ou linguagem de definição de dados. Para manipulação, Language Manipulation. Para Erickson, as instruções de comando DDL são utilizadas para a definição de estrutura de modelo físico de banco de dados através de três comandos. Create, responsável pela criação de estruturas e objetos do banco de dados, tais como tabela. Alter, é responsável para modificar e determinar a estrutura de objetos já existentes. Por exemplo, no caso de uma tabela, que possibilita adicionar ou remover colunas, que até hoje muda de tipo de dados para uma coluna. Drop, diferente do chamado alter, o command drop é responsável para a remoção de determinada estrutura de objeto, completo e independente da estrutura do objeto que possui ou não conteúdo. Já nas estruturas DML, o nome indica, são responsáveis pela manipulação de dados através de inserções, atualizações e remoções, como também para execuções de consulta, e utiliza-se de quatro comandos. Insert, responsável para a inserção de mais um registro de tabelas de banco. Update, através do comando é possível atualizar o valor ou uma das linhas da tabela. Determinação de filtros ou indicações das quais linhas devem ser atualizadas. Delete possibilita a remoção de uma ou mais linhas determinada através de uma especificação ou não de alguma condição geral que exclui todas as linhas que determinam a tabela, desde estas que sejam relacionadas às outras. A select comando de usar para extrair todos os específicos de uma matéria ou mais é um comando utilizado da linguagem SQL. No caso do comando delete e update, existem ainda condições de programação chamadas de cascade para delete em caso determinada linha excluída de todas as linhas relacionadas que serão excluídas em cascata. O objetivo vale para o comando update e também serve para observar a figura 1 do conjunto de operações onde os dois tipos de instruções SQL são executadas na figura do procedimento da criação do banco de dados da tabela create TTC, create tabela TTC, TSC Tange Keys Interface, create tabela aluno nome, vai inserir update autor. Pode-se dividir a figura em blocos. O bloco constado de DTL responsável para a criação da estrutura do banco de dados é a criação de algumas tabelas, que neste caso o primeiro comando é responsável pela criação do próprio banco SGBD. O segundo e o terceiro irão criar novas tabelas do banco de dados criando o comando anterior. E quando o comando irá para uma coluna de uma tabela. Segundo bloco é com os comandos DML, que são responsáveis pela manipulação dos dados do banco. E nesse banco, quatro primeiros comandos realizam de uma inserção de dados de duas tabelas criadas anteriormente. O último comando efetuará a organização de um valor já inserido na tabela. Por fim, o último comando da DML não consta a imagem e é o comando select, responsável pela obtenção de dados contidos no banco através das chamadas consultas. Essa também possibilita a realização de junção de várias tabelas para gerar resultados mais específicos. E a seguir apresenta a estrutura geral para o comando select de colunas from tabela, where restrições group by colunas, odd by colunas, every colunas, onde select indica o conjunto de colunas que será projetado
ou seja, será reformado o resultado executada o retorno e pode ser composto por todas as colunas de tabelas envolvidas na opção, ou somente no conjunto de colunas. From indica o processo de dados quais a tabela busca a informação, caso exista mais de uma tabela de condição de conjunção entre as mesmas que podem ser definidas nesta parte como restrições da cláusula where. A tabela indica o nome das tabelas pertencentes aos dados que farão parte da consulta ou o registro que será para obter informações desejadas. A figura 1 são exemplos de tabela do TCC aluno. O E indica quais são as restrições que serão aplicadas na recuperação de dados e restrições que podem ser igualmente. Opa, só um momento.